paz do Senhor Jesus para sua vida, meu amado irmão. Que alegria poder estar com vocês nessa terça-feira. Estamos juntos mais uma vez para mais um café diário. Que Deus possa abençoar o seu dia poderosamente. Que esse dia seja muito abençoado em nome de Jesus para a nossa vida. Que possamos desfrutar do livramento e do cuidado de Deus nesse dia tão especial. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã de terça-feira, no nosso café diário, o livro de Jó, capítulo 42. Você que pode, abra sua Bíblia, abra o seu smartphone, ou você que está no seu local de trabalho, abra seu computador, ou até sua Bíblia mesmo, né? A gente sempre está com a Bíblia na bolsa. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Livro de Jó, capítulo 42, diz o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosamente, e eu não a compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó da minha cinza. Meus amados irmãos, esse é o último capítulo que leva o livro de Jó. Se você alguma vez já ouviu falar da história desse personagem chamado Jó, você vai perceber que esse personagem inicia o seu livro contando todas as riquezas, todas as coisas maravilhosas que esse homem possuía. Jó era o homem mais rico da sua época. Jó era um dos homens mais influentes, mais respeitado, mais sábio da sua época. A sua riqueza era incontável. Pessoas vinham de longe para receber conselho de Jó. E Jó, ele era um homem abençoador. E acima de tudo, Jó, ele é um homem de família. Muitas das vezes, nós vemos grandes homens, grandes mulheres, grandes empresários, grandes influências, grandes pessoas para a sociedade, mas muitas das vezes são um fracasso dentro da sua casa. As pessoas têm um costume de serem bem-sucedidos na sua vida particular, na sua vida privada, na sua vida profissional, mas quando entra no campo familiar são um fracasso. Mas Jó era um homem que era sucesso em tudo que ele tinha e na sua família também. Só que a Bíblia diz que Jó vai ser provado por permissão de Deus, para provar a sua fidelidade. Porque Jó entendia que tudo que ele tinha era de Deus, que foi Deus que lhe abençoou. Jó era grato a Deus, era temente a Deus, Jó servia a Deus. Só que Jó agora vai ser testado a sua fidelidade. E a Bíblia diz que Jó perde tudo, começando com a sua riqueza. Logo em seguida, ele perde os seus 10 filhos. Depois de perder os 10 filhos, Jó, ele perde os amigos. Jó, ele tem até a sua esposa que lhe vira as costas. E Jó, ele agora contrai uma enfermidade que a Bíblia não fala os nomes. Alguns especialistas da medicina atual, da medicina contemporânea, sugerem nomes para aquele tipo de doença. A verdade é que nós conhecemos como lepra, né? E a lepra que nós conhecemos é hanseníase, né? Que hoje tem tratamento, né? Mas naquela época não existia. A pessoa era literalmente comida viva. Então Jó, ele está agora no fim
da sua vida e mesmo assim tendo perdido tudo, a sua família, os seus filhos, a sua riqueza, os seus patrimônios, tudo. Quando a sua mulher diz para ele: Jó, clama a Deus, ora a Deus, porque quem sabe a própria esposa de Jó dizia: eu não aguento, Jó, te ver sofrer, eu não aguento mais te ver nessa situação. As pessoas passam e sentem o fedor das suas feridas. Até alguns textos aqui do livro de Jó diz que Jó, quando ele ia mastigar, ele sentia gosto amargo na sua boca. Ou seja, Jó tinha até no céu da sua boca, dentro da sua boca, ele tinha ferimentos, ele tinha contraído doença que estava porulando mau cheiro e gostos horríveis dentro da sua boca. Eu não quero aqui estragar o seu dia e nem o seu café da manhã, mas eu quero dizer para você, irmão, que há coisas que acontecem em nossa vida que são inexplicáveis humanamente. Tem pessoas que vão ao hospital e quando chega no hospital, o médico simplesmente olha e diz: olha, não tem nada, o exame está tranquilo, você não tem problema nenhum. Mas dentro de você, você sente que tem alguma coisa fora do lugar. Você sente que as coisas não estão indo bem. São guerras espirituais que nós não enxergamos. E Jó está enfrentando guerras espirituais que ele não consegue explicar. Jó não consegue entender o que está acontecendo na sua vida, mas mesmo sem entender, Jó, ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do nosso Deus. Eu sei que é difícil declarar esse tipo de palavras quando você tem uma vida confortável, tem um trabalho, tem tudo tranquilo e de repente tudo sai do controle. A primeira coisa que nós indagamos quando nós somos cristãos é: aonde está Deus? Por que Deus, que promete na sua palavra cuidar dos seus filhos, não está vendo o que está acontecendo? Preste atenção, querido. Deus tem as suas maneiras de trabalhar e muitas das vezes não conseguiremos entender e não conseguiremos explicar. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, precisamos entender que haverá momentos em que nós nos sentiremos como os discípulos de Jesus se sentiram dentro daquele barquinho, sendo atingido pela tempestade que assombrava aquele barco no mar da Galileia. Há momentos em que as águas estão tranquilas, você atravessa de um lado para o outro, tudo na paz. Mas há momentos, irmãos, em que as coisas saem do lugar. Nós perdemos o controle das coisas. Nós não conseguimos explicar porque as coisas estão da maneira que estão. Mas isso não significa que Deus nos abandonou. Isso não significa que Deus ele nos abandonou. Na verdade, Deus está provando se nós verdadeiramente estamos confiando nele ou se simplesmente estamos falando aquilo de boca para fora. Precisamos entender que tudo que nós falamos, nós seremos um momento provado por aquilo. Se você fala para as pessoas confiarem em Deus, se você fala para as pessoas acreditarem em Deus, se você fala para as pessoas que precisam ter fé em Deus, significa que quando você é aprovado, você continua sendo crente, você continua firme, você continua crendo em Deus. E é por isso que Deus ele nos prova, muitas das vezes permite a aprovação, para que as pessoas vejam que aquilo que a gente fala não é só de boca para fora, que aquilo que a gente fala, a gente vive verdadeiramente, que a gente confia em Deus plenamente, independente se Ele vai nos colocar no meio do furacão ou não. E Jó está passando pelo meio desse furacão. Jó passa por sofrimentos inimagináveis que talvez o que eu e você passaremos a vida inteira não é nada comparado. E às vezes nós nos apavoramos tanto com coisas tão pequenas. Eu digo porque eu também me incluo. Quantas das vezes eu me apavoro, eu me assusto, eu me espanto com os problemas da vida, que falo assim: meu Deus, como que eu vou conseguir superar essa situação? Coisas que fogem do nosso controle. Mas o que Jó passou, irmão, foi guerra espiritual realmente.
E excluindo aqui também, tá, que existem coisas que nós passamos em nossa vida que a consequência é nossa, são escolhas nossas, escolhas ruins que nós fazemos para a nossa vida. Então, meus amados irmãos, quando chega no capítulo 42 que nós lemos, nós vamos ver que Jó, ele declara, olha o texto que diz, o último capítulo do livro de Jó. Ele diz, então respondeu Jó ao Senhor. Isso aqui agora é uma conversa entre Deus e Jó, porque enquanto Jó estava sendo provado, Deus estava em silêncio. Há momentos em nossa vida, querido, que as provações virão e parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está fazendo nada e que Deus está em silêncio. Só que agora Deus está conversando com Jó e Jó diz o seguinte, olha, então respondeu Jó ao Senhor, ou seja, Jó está conversando com Deus. E no final do capítulo, ou seja, há momentos em que Deus só vai te responder, só vai te encontrar lá no final da aprovação, quando você se manter firme e confiando nele. Versículo 2 do capítulo 42. Bem sei eu que tudo podes, em nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó declara, irmão, que nada do que Deus quer fazer pode ser impedido. Nada do que Deus tiver vontade de fazer pode ser impedido. O poder de Deus não pode ser impedido. A vontade de Deus não pode ser impedida. O que Deus quiser fazer com os homens, Deus não precisa pedir permissão. Deus, ele faz o que ele bem quiser. A vontade de Deus é soberana e quem é o homem para questionar as suas vontades? Deus, ele faz o que ele quiser na hora que ele quer. Porque Deus, ele é soberano. Porque Deus, ele é eterno. Porque Deus, ele é todo poderoso. Porque Deus, ele tem todo o poder. Porque ele é o soberano de todas as coisas. Nada pode ficar fora do alcance da vontade de Deus. Por isso você, meu amado irmão, que está nesse momento sendo provado, está sentindo angústia em seu coração, eu quero lhe declarar uma palavra em nome de Jesus nessa manhã de terça-feira, para nós encerrarmos esse café diário e fecharmos com chave de ouro. Nada está fora do controle da vontade de Deus. Tudo que você está passando, tudo que você está sentindo, Deus está no controle de todas as coisas e há um propósito estabelecido nos céus para todas essas coisas. Nada está perdido, Deus está trabalhando ao seu favor. Está chegando o momento em que tudo que você está sentindo e passando terá uma resposta vinda da parte de Deus. E para nós encerrarmos, o capítulo diz o seguinte, o capítulo 4. Escutei-me, pois eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com ouvidos te ouvi, mas agora os meus olhos te vê. Ou seja, Jó declara que ele só vai entender e só vai conhecer a Deus verdadeiramente dentro daquela tempestade que ele viveu. Jó vai dizer, agora eu te conheço, antes eu só ouvia falar, antes eu servia ao Senhor só de ouvir falar, fazia sacrifícios, cultuava, louvava, mas agora eu tenho uma experiência contigo. As tempestades que Deus muitas das vezes permite na nossa vida é para nos ensinar, é para nos moldar, é para nos lapidar, é para nos transformar em pessoas mais santas e consagradas a Ele. Que nós possamos, querido, não questionar, mas dizer, Deus, cumpre em mim a tua vontade. Ô palavra difícil. E se nós fizermos isso com tanta convicção, nós vivenciaremos o que Deus tem para cada um de nós. Então não ache que está tudo perdido, não ache que está tudo fora do controle. Tá meu, eu perco o controle. Mas o Deus que eu sirvo está no controle de todas as coisas, né? Que Deus te abençoe, porque Deus está no controle da minha e da tua vida. Que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor levante a luz do seu rosto e nos dê a sua paz. Ótimo dia e até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus.